São muitas orações pela primeira igreja batista de Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui, muitas pessoas me mandaram mensagens dizendo: pastor, nós estamos orando para que Deus possa abençoar essa amada igreja que é tão importante na nossa nação brasileira. E de fato, tudo o que nós estamos vivendo aqui hoje é fruto de muitos joelhos e muita oração, inclusive a sua oração. Deus respondeu a sua oração. Sabe, essa virada de ciclo é uma oportunidade para você mudar também. Muitas pessoas chegaram para mim, minha esposa, e falaram: nos últimos meses vocês estão tão diferentes, vocês mudaram tantos. E muitos ali deram risada das nossas fotos, o jeito que a gente vestia, né, o rosto inchado, tudo isso. Mas o novo ciclo precisa de um novo pastor, um pastor mais saudável, mais disposto. Então eu quero convidar você também para este novo ciclo conosco, que você possa entrar nesse novo ciclo mais saudável, com mais energia, com mais disposição. Viradas de ciclo são sempre muito importantes, porque é tempo de você avaliar tudo que você viveu no primeiro ciclo e você tomar decisões. Eu quero convidar você a começar de novo. Você que olhou tudo isso e pensou assim: meu Deus, onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu fiquei para trás? Onde foi que, sabe, eu só assisti, eu só participei? Eu quero convidar você a começar de novo. A começar de novo, porque virão mais 7 anos. E eu não quero que no final desses 7 anos você tenha essa sensação de só ter assistido. Não, eu quero que você tenha a sensação de ter participado. Porque como é gostoso você jogar a semente na terra e depois de muitos dias você poder colher essa semente. Como é bom você lançar o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você encontrar aquele pão sobre as águas. E eu quero convidar você a recomeçar conosco. Sabe, essa mensagem, quem sabe vai ser uma mensagem para você poder startar de novo a sua vida espiritual, para você começar de novo a tua jornada com Deus, para você poder dizer: Deus, eu quero chegar ao final dos próximos 7 anos muito melhor, com muito mais entrega, muito mais amor, muito mais disposição. Eu quero convidar você então a fechar os teus olhos agora e a orar comigo, dizendo: Deus, que nos próximos 7 anos eu seja usado pelo Senhor. A nossa igreja é uma igreja de pessoas comuns, vivendo histórias extraordinárias. A nossa igreja não é uma igreja de escritores, autores, mas pessoas comuns que estão escrevendo livros. A nossa igreja não é uma igreja de cantores, artistas, mas pessoas comuns que Deus tem usado para compor. A nossa igreja é uma igreja de pessoas comuns que Deus tem usado como atores, atrizes, para gravar curta-metragem, filmes. E eu quero convidar você a viver tudo isso, a entregar para Jesus hoje os seus 5 pães e 2 peixinhos e deixar que Ele te use de forma sobrenatural. Então feche os teus olhos e ore comigo nesse instante. Entrega para Jesus os teus 5 pães e 2 peixinhos. Qual é o teu talento? Qual é o seu dom que você pode entregar para Jesus hoje? Quanto tempo você tem disponível para entregar? Consagre ao Senhor a sua vida. E ao mesmo tempo peça a Ele que fale ao seu coração e direcione a sua vida através dessa pregação. Peça a Ele que fale com você. Pai, eu quero te agradecer por tudo que nós vivemos ao longo desses 113 anos. Nós estamos aqui comemorando os 7 anos de um renascimento. Mas a verdade é que a história é maior do que isso, e ela é muito mais linda do que nós contamos aqui apenas nos últimos 7 anos. É uma história gloriosa, é uma história digna, Senhor, de ser retratada, Pai, digna de ser contada. E muito obrigado porque ao longo de 113 anos o Senhor levantou homens comuns para viver histórias extraordinárias, como Vila Lobos, que foi o primeiro ministro do STF cristão enviado por essa comunidade de fé. E tantos outros homens e mulheres que o Senhor levantou ao longo de toda a história para fazer coisas extraordinárias, como aqui também nós tivemos a primeira reunião oficial da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, e entre tantas outras instituições que nasceram nesse lugar, como a Rede Batista de Educação e tantos outros que eu poderia citar.
E tudo isso começou através de pessoas comuns que estavam dispostas a viver histórias extraordinárias, Pai. Eu peço ao Senhor que não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo, mas eu peço ao Senhor que não nos deixe como igreja de fora do que o Senhor está fazendo. Não deixe ninguém de fora, Pai. Ó Deus, por favor, traz cativo cada coração, traz cativo cada mente, e Deus, que seja uma manhã de conserto, que seja uma manhã de restauração, que seja uma manhã de renovo, que seja uma manhã onde tomamos a decisão de começar de novo, do zero, para viver o extraordinário do Senhor. Usa esse texto e fala ao nosso coração. Essa é a nossa oração, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 5, verso 12. Josué, capítulo 5, verso 12. Eu tenho uma palavra para o seu coração, uma palavra que vai dar start ao novo tempo do Senhor. Porque tudo o que acontece na primeira igreja batista de BH repercute sobre cada família que aqui está. Tudo que o Senhor derrama sobre nós, enquanto igreja, transborda na sua casa, transborda na sua família. E essa virada de ciclo da primeira igreja batista de BH, também é uma virada de ciclo para você. Também é uma nova estação, iniciando na sua vida, na sua jornada. Quem sabe uma nova estação no seu casamento. Então creia, e o Senhor fará. Josué capítulo 5, verso 12, o texto ele diz assim: no dia seguinte, depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não houve maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra. Querido, essa porção do texto, ela é esplêndida. Essa porção do texto, ela é incrível, mas você precisa mais do que uma lida para entender exatamente o que está acontecendo aqui. Eu quero contar para vocês o que está acontecendo aqui. O povo de Israel estava cativo no Egito por 400 anos, como escravos. Deus levanta Moisés como grande libertador, e Moisés vai até o Egito para libertar todo o povo de Israel. E agora Moisés está peregrinando com esse povo no deserto, caminhando com esse povo no deserto. Mas o povo no deserto começa a murmurar, começa a reclamar: está demorando demais, Senhor, mas aqui a gente não está comendo como a gente comia quando era escravo. E esse povo começa a questionar a liderança, eles começam a questionar Moisés, eles começam a falar mal, e aí Deus faz com que aquele povo morra no deserto, e uma nova geração vai nascer no deserto. E essa nova geração, então, é essa que vai receber a promessa, porque a primeira não creu. E crer não significa apenas acreditar, mas confiar. Crer significa não apenas acreditar, mas celebrar, vibrar, agradecer. E a primeira geração não creu. Então essa geração fica, e uma nova geração nasce no deserto, e é esta geração que vai adentrar a terra prometida. Então Josué, que agora é o líder do povo, há uma transição de Moisés para Josué. Agora Josué vai entrar na terra prometida com o povo, só que preste atenção nesse detalhe. Eles mandam os espias voltam, eles entram na terra, e qual que é o momento exato de Josué capítulo 5? O momento em que eles entraram, eles passaram o Rio Jordão, eles entraram, e agora eles estão se preparando para a guerra. Eles estão se preparando para tomar a terra. Eles estão se preparando para derrubar os muros de Jericó, que eram muros indestrutíveis. Esse ano em maio eu estive em Jericó, e quando você lê os muros de Jericó, você imagina muros como esse. Mas são muros que era possível construir uma residência inteira em cima de um muro como aquele. Era muros de espessura, talvez daqui até ali naquela parede, e esse povo vai entrar para derrubar muros assim. Só que Deus diz assim: calma. Deus interrompe a pressa do povo, e Deus vai chamar esse povo a uma experiência espiritual. Deus vai dizer para esse povo o seguinte: antes que vocês adentrem a terra, eu quero fazer com vocês aqui 3 marcos espirituais.
Eu quero estabelecer 3 marcos espirituais, e Deus vai estabelecer primeiro a circuncisão, que é a marca do povo de Israel, que é aquilo que diferenciava Israel de todas as outras nações, porque esse povo nasceu no deserto e não havia passado por esse processo. O segundo marco espiritual, antes de adentrar, antes de conquistar, é que eles vão celebrar a Páscoa. E o terceiro grande marco é o fim do maná. O maná que caía do céu todos os dias, a partir desse momento não vai cair mais. O alimento mais nutritivo da face da terra, que caiu todos os dias, a partir deste dia não cairá mais. E a partir desses 3 grandes marcos, eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero trazer palavra para a sua vida, porque antes de adentrar, porque domingo é o primeiro dia da semana. E literalmente hoje é o primeiro dia de um novo ciclo nas nossas vidas. Então, antes de adentrarmos nesse novo ciclo, é necessário também que possamos aprender sobre os marcos espirituais que Deus quer trazer sobre a nossa igreja. Então, diante de tudo isso, a primeira coisa que eu gostaria que você observasse, se você pode, anote aí para você não se esquecer, é que Deus conduz o seu povo através de ciclos. Na Bíblia, de forma mais abrangente, eu vejo 9 ciclos. Eu vejo o ciclo da criação, eu vejo o ciclo dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Eu vejo o ciclo do êxodo, eu vejo o ciclo da conquista. Eu acho que até tem um slide aí dos ciclos. Eu vejo o ciclo da monarquia, eu vejo o ciclo do exílio e do retorno, eu vejo o ciclo messiânico e eu vejo o ciclo da igreja. E por último, o ciclo escatológico. Quando eu olho para as escrituras, eu observo grandes 9 ciclos sendo estabelecidos pelo Senhor. Porque você pode pensar o seguinte: não, ciclo é coisa de ser humano. Sim, ser humano que foi inspirado por Deus, ser humano que foi dirigido por Deus, porque nada nós criamos, tudo nós recebemos de um Deus que é criador, de um Deus que nos inspira. Então você pode olhar para a história do povo de Deus e você vai observar os seus ciclos. De igual forma, aqui na PIBBH, nós também temos um mapa de voo, um planejamento para os próximos 49 anos, ou seja, 7 ciclos de 7 anos cada. Agora, eu quero te contar um pouco sobre como nós recebemos do Senhor estes 7 ciclos. O primeiro ali, enraizar, depois o germinar, florescer, frutificar, transicionar, supervisionar e celebrar. Então ali, por exemplo, tem um ciclo onde eu vou transicionar a liderança da igreja para uma nova geração. Tem um ciclo em que, como alguém que já transicionou, vai supervisionar. Então nós vamos acompanhar essa nova geração à frente da liderança dos nossos projetos sociais, da nossa igreja e de tantos outros projetos que nós já temos e teremos. E o último grande ciclo é o ciclo da celebração, quando eu, Samuel e muitos outros aqui estaremos ali velhinhos gagá, com 90 e tantos anos. Eu espero que não velhinhos gagá, porque hoje essa terceira geração nos inspira a melhorar. Ver homens como o Ismael, que falou aqui que tem 74 anos e tem a força de um touro. O Ismael é um homem forte, um guerreiro. Isso nos inspira. Mas nós estaremos ali nos nossos 80, 90 anos só batendo palma para essa geração que agora está à frente e fazendo um bom trabalho. Mas como é que tudo isso aconteceu? Em 2018, no dia 7 de julho, eu tomo posse aqui na igreja como pastor sênior dessa igreja. E nos primeiros meses eu gastei a minha vida, eu investi todo o meu tempo em resolver alguns problemas sistêmicos dessa igreja. De modo que ao final do ano eu estava esgotado, cansado. E a minha esposa, ao me ver naquela situação, ela disse assim: Juan, eu acho que você deveria se retirar por alguns dias. E você deveria buscar o Senhor e pedir ao Senhor uma direção, aquilo que Ele espera que você faça aqui. Você já resolveu algumas coisas urgentes, mas antes que você inicie algo novo, você deveria buscar o Senhor, para receber do Senhor aquilo que Ele sonhou para essa igreja há 113 anos atrás. Então eu me retirei, fui para uma pousada, fiquei 4 dias ali sozinho,
com a minha Bíblia, um violão e um caderninho de anotação. Não levei o meu celular, não levei meu computador, não levei nada que pudesse me distrair nesse tempo, e eu fiquei ali naquele quarto, naquela pousada, na varandinha, olhando para a natureza, clamando ao Senhor, dizendo: Deus, o que é que estava no seu coração quando o Senhor trouxe missionários americanos para fundar a primeira igreja? O que é que moveu o teu coração a ponto do Senhor investir tanto recurso na construção de um prédio tão grande para um tempo que nem tinha população em Belo Horizonte? Me fala, Deus, me conta qual é a visão, qual é a direção para essa igreja. E naqueles dias, tudo que o Senhor ia me falando através da minha leitura bíblica, do meu tempo de jejum e oração, eu fui escrevendo, eu fui anotando, eu fui escrevendo, e quando já estava findando o quarto dia, eu disse: olha, eu preciso agora recapitular, ler tudo o que eu escrevi para ver se faz sentido, para ver se eu consigo conectar isso, para ver se eu consigo voltar com alguma palavra para a igreja. E eu comecei a reescrever, a resumir, a organizar, e quando eu terminei aquilo, havia um mapa de voo para os próximos 49 anos. Estava ali diante dos meus olhos 7 ciclos, e em cada ciclo objetivos específicos que nós deveríamos realizar. Por exemplo, nesse primeiro ciclo do enraizar, havia uma palavra muito forte que nós deveríamos crescer primeiro para baixo, antes de crescer para cima. Deveríamos investir na fundamentação da nossa igreja, nos fundamentos. A nossa igreja deveria ter uma cultura forte, valores e princípios bíblicos, uma equipe ministerial madura. Nós deveríamos ter raízes profundas, e foram 7 anos investindo nisso. Nesses 7 anos, muitas igrejas nos pediram para abraçá-las, no sentido de adotá-las e revitalizá-las, muitos convites para plantar novas igrejas, mas nós sabíamos que aquilo ia acontecer, mas não naquele tempo. E nós dizíamos não como alguém que não queria fazer, mas como entendia que aquela não era a hora certa de realizar. Que o próximo ciclo viria, e no próximo ciclo nós poderíamos colocar a mão sem ter que tirar, porque agora nós teríamos estrutura para manter aquilo que estávamos estabelecendo. Então Deus nos deu esse sonho, um mapa de voo para 49 anos, um sonho do Senhor, 7 ciclos. E como nós chegamos nesses 7 ciclos, de fato foi algo que Deus nos inspirou. Eu quero mostrar para vocês o ciclo das organizações. Toda organização, ela passa por esse ciclo. Ela começa na missão, ela nasce por causa de uma missão, e essa missão vai trazer uma visão de longo prazo. Essa visão vai trazer uma estruturação tanto de liderança quanto predial. Essa estruturação vai exigir organização de pessoas, funções, ministérios, e tudo isso vai trazer um determinado reconhecimento, que vai trazer um determinado sucesso, mas que, se não for bem trabalhado, gera acomodação. E é muito fácil chegar num patamar como esse e a gente se acomodar. É muito fácil você chegar num determinado patamar da sua vida e você falar assim: tá bom demais, não preciso de mais nada, eu posso morrer hoje, eu posso morrer a qualquer momento porque eu estou feliz. Agora, se você não morreu hoje, é porque Deus tem mais, e quando Deus tem mais para você, você não pode se acomodar. Quando Deus está dizendo para você: eu vou te dar mais um dia de vida, eu vou te dar mais um ano de vida, é porque Ele está dizendo: eu ainda tenho sonhos que não foram realizados, eu ainda tenho projetos que não foram executados. Então não se acomode, porque a acomodação, ela vai nos levar à morte. E muitas empresas e organizações passaram por esse ciclo e morreram, como por exemplo a Kodak, não soube se reinventar, morreu. E tantas outras empresas. A gente tem, por exemplo, o táxi chegou ali no momento da nostalgia, mas ele se reinventou na sua missão, e hoje ele está fazendo sucesso de novo através dos aplicativos. Eu conheço muitas pessoas que usam a Uber para pedir táxi, porque se reinventou na sua missão. E na PIBBH é a mesma coisa. Agora, muitos permanecem ali, naquele ciclo lá do topo. Ele reestrutura algo, tem reconhecimento, chega no sucesso, acomoda.
aí começa a reestruturar de novo, e essa pessoa, e esse ministério, e essa organização fica presa no primeiro ciclo. Então a direção que Deus nos deu, pode passar o próximo slide, é que nós possamos permanecer aqui, neste ciclo, neste contexto. Então nós entendemos o seguinte: a cada 7 anos, nós voltaremos à nossa missão e refletiremos se permanecemos fiéis àquilo que Deus estabeleceu. A cada 7 anos nós queremos percorrer esse caminho e voltar ao primeiro ponto, que é a revisão da nossa missão e da nossa visão. Assim como na Bíblia, cada ciclo começa com uma promessa. E em 2018 haviam muitas promessas para a PBBH. Muitas promessas para essa igreja. E nós podemos hoje findar o primeiro ciclo celebrando, porque tudo o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Não há nada que nós escrevemos para o primeiro ciclo que não foi realizado. Até o restauro, que era talvez algo que não estava nas nossas mãos, que não dependia de nós, até o restauro, Deus nos deu hoje a grande notícia que a última fase, aquilo que faltava, já foi aprovado. Então todo ciclo começa com uma promessa, mas ele passa por um período de provação. Assim como Deus prometeu para o povo que entraria na terra prometida, mas provou o povo no deserto, todo ciclo começa com uma promessa, mas ele passa por um período de provação, e nós somos vitoriosos. Você venceu. Nós somos vitoriosos porque chegamos aqui, e como Samuel bem disse, não basta começar bem, mais importante do que começar bem é terminar bem, e nós estamos terminando o primeiro ciclo vitoriosos, e tudo isso tem a ver com Jesus Cristo, com o que Ele faz. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que antes de iniciar um novo ciclo, Deus primeiro purifica o povo. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Antes de iniciar um novo ciclo, Deus primeiro chacoalha a árvore, para cair a folha seca, para cair o fruto que já passou do tempo. Deus, Ele primeiro chacoalha a árvore, porque Ele não coloca vinho novo em odre velho. Ele não coloca água limpa em copo sujo. Ele não coloca algo novo no ambiente corrompido, não. Antes de Deus levar o povo para a terra prometida, Ele santifica a mente, Ele santifica o coração. E esse é um tempo de santificação da nossa igreja. Nestes 7 anos, eu fui provado. Nesses 7 anos eu errei, nesses 7 anos eu precisei me consertar com o Senhor, eu precisei me arrepender, eu precisei começar de novo, sabe? Períodos de provação não são períodos onde você tem sucesso em tudo. Períodos de provação são períodos, sim, que você cai, que você erra, mas que você recomeça, que você levanta e que você continua e você persiste. Sabe, esse é um tempo de santificação da nossa igreja, e o fato de hoje você ser pego de forma desaprovada pelo Senhor, ainda não te impede de entrar no próximo ciclo, desde que você se arrependa, desde que você entenda que você está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, que você está vivendo uma vida dupla, que você para algumas coisas se entrega e se dedica, mas para outras não. Sabe, é tempo de purificação. O que é que tem na sua mente que precisa ser purificado? O que é que tem no teu coração que precisa ser santificado? Quais são as dualidades da sua vida? Porque Deus te chamou para uma vida integral, uma vida totalmente consagrada a Ele. Antes de levar o povo para a terra prometida, Deus primeiro purificou, e Ele não permitiu que entrasse no novo ciclo aqueles que duvidavam, aqueles que reclamavam, aqueles que murmuravam, aqueles que falavam mal pelas costas. Todos eles ficaram no deserto. E no Novo Testamento há textos que dizem: os fofoqueiros não herdarão o reino de Deus. Aquele que não controla a língua, aquilo que foi verdade no Antigo Testamento também aponta para o Novo Testamento, dizendo: olha, o céu tem padrão. O reino de Deus tem um padrão, e não se entra no novo ciclo com o coração corrompido.
Querido, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora, e grava isso no seu coração. Tem gente que fica para trás, não porque Deus não quer levar, mas porque as suas atitudes não condizem com o novo tempo do Senhor. Tem gente que fica para trás, não porque Deus não ama, não porque Deus não se interessa, não porque Deus não quer levar, mas porque aquela pessoa não se rende. Ela permanece no orgulho, ela permanece ali naquela postura de soberba, ela não se permite ser quebrada pelo Espírito Santo de Deus. É muito triste isso. Como pastor, o meu coração sangra todas as vezes que eu vejo pessoas ficando para trás, pessoas não vivendo os sonhos que Deus tem para elas, pessoas que não desfrutam da provisão do Senhor. Eu imagino o coração de Deus como Pai, que fez promessas, que colocou sonhos, que colocou visões, ao te ver vivendo uma vida tão abaixo de tudo aquilo que Ele projetou. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus. Preste atenção nisso, tudo de bom, mas também de ruim, está cooperando para formar o caráter de Cristo em nós. As coisas boas é para nos fazer agradecer como Cristo é grato, porque Ele agradecia o tempo todo. Mas as coisas ruins para formar em nós a paciência, o perdão, o longo ânimo, a amabilidade, a alegria. E tem gente que na provação cresce, mas tem gente que na provação apodrece. Tem gente que na provação, ele reconhece que é falho, ele busca a ajuda do Senhor, mas ele floresce. Mas tem gente que na provação murcha. Tem gente que diz: olha o que você me fez fazer, olha o que você me fez falar. Não, sim, você foi pressionado, mas o que você colocou para fora era seu, estava aí o tempo todo. Não foi ninguém que te fez fazer ou te fez falar, estava aí o tempo todo. Cada um só dá aquilo que tem, cada um só põe para fora aquilo que é verdade, que está aqui dentro. Então, se você está sendo provado, seja um tempo de provação na sua vida, se permita ser quebrado pelo Espírito Santo, não há vergonha nisso. O teu pastor está aqui dando testemunho do tanto que ele foi quebrado, do tanto que ele foi amassado, do tanto que ele foi pressionado, do tanto que o Senhor tratou o coração dele neste tempo. Sabe, não permita que o orgulho impeça você de viver o novo do Senhor. Só tem como viver o novo de Deus quando a gente se arrepende. Olha para Davi. Davi fez verdadeiras atrocidades, mas o Senhor disse: este é um homem segundo o meu coração. E a grande marca de Davi era o arrependimento genuíno e verdadeiro. Era um homem que se arrependia. Tudo que está acontecendo hoje é uma oportunidade para a gente crescer. E a minha oração é te ver florescer. A minha oração é te ver frutificar. A minha oração é ver você alcançando e chegando no seu potencial máximo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas a viverem os sonhos que Deus tem para elas. Essa é a coisa que eu mais gosto de fazer, é potencializar pessoas para viverem, experimentarem o sonho que Deus tem para elas. A terceira coisa que eu observo aqui nesse texto é que antes de cada novo ciclo, Deus nos chama para renovar a nossa aliança com Ele. E este momento é um momento em que o Senhor te chama para renovar o seu compromisso com Ele. O Senhor te chama para renovar a sua entrega, a sua consagração. Olha o que o texto diz: assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Não se entra em tempo novo com aliança desgastada. É por isso que o casal de tempo em tempo renova as alianças. Não se entra em tempo novo com aliança desgastada. O Senhor quer renovar a tua aliança com Ele. O Senhor quer renovar a tua aliança com a noiva dEle, com a igreja dEle. O Senhor quer renovar a tua aliança com o próprio povo, porque não dá para entrar, para derrubar os muros de Jericó, quem não vive em unidade. Não dá para entrar, para conquistar um povo, quem não está aliançado com o próprio Deus. A geração incrédula
A geração que duvidou, que murmurou, essa geração ficou. Deus levantou uma geração nova. Se você está aqui nessa manhã, significa que você é a geração nova. A geração que Deus levantou, a geração que Deus quer usar. Você já está pisando na terra. Você já pisou no próximo ciclo. Deus está aqui falando assim: você não está de fora. Você não está de fora, você está dentro. Eu quero usar você, mas antes de você avançar e começar a lutar contra o povo inimigo, nós precisamos ter um conserto aqui. Porque eu vou proteger os meus. No Egito, quando o espírito da morte veio sobre todos os egípcios, Deus guardou os israelitas. Deus protege os seus. Deus guarda os seus. Quando a fome veio, Deus protegeu os seus. Quando a doença veio, Deus protegeu os seus. O que Deus está dizendo é: nós vamos entrar numa nova etapa, mas eu vou proteger os meus. Então eu preciso que vocês renovem a aliança comigo, para que vocês sejam o meu povo. A circuncisão era a marca, era quando alguém tomava essa decisão, então ele era marcado. Era a diferenciação daquele povo para todos os demais povos da terra. O que significa a circuncisão? Significa a marca da aliança. Significa separação. Então o povo era marcado e separado para viver uma vida total consagrada a Deus. Demonstrava pureza e apontava para a sombra de algo muito maior, que é aquilo que o apóstolo Paulo vai explicar em Colossenses 2:11, em Romanos 2:28, que é a circuncisão do coração. É a aliança que o povo mais tarde haveria de fazer com Deus, através do Espírito Santo do Senhor, dedicando a Ele a sua vida por completo, dedicando a Ele a sua totalidade dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, de tudo aquilo que eles colocariam à sua mão. Mas os crentes de hoje não levam a sério a palavra de Deus. Para os crentes de hoje, a Bíblia contém erros. Para os crentes de hoje, a Bíblia é incoerente. Para os crentes de hoje, a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado, reeditado, reescrito. Não tem como você falar que é filho de Deus, se você não crê na palavra do Senhor, que foi divinamente inspirada pelo Senhor, 2 Timóteo 3,16. Divinamente inspirada pelo Senhor, apta para o ensino e para a correção. Você mal fala o português, é um analfabeto funcional, e quer julgar um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, no hebraico, no aramaico e no grego, 3 línguas mortas, que foi traduzido para o latim, para o alemão, para o inglês, para chegar no português. Baixa a bola, baixa um pouco a bola. Você não tem sucesso nem na sua vida ainda para poder falar o que é certo e errado aqui. A gente precisa de mais humildade. Os crentes de hoje são assim, arrogantes, vaidosos, não tem controle de nada na vida e quer dizer e quer falar sobre algo que é milenar. Os crentes de hoje não levam a sério a igreja de Jesus. Você já estudou o Império Persa na escola ou na faculdade? Você já estudou o Império Romano? Nós vamos para Roma no que vem. Este ano em março eu estive em Roma. Você fica abismado com as construções grandiosas em Roma, dedicada ao Império Romano. Você fica abismado, são coisas que você olha e diz assim: como alguém construiu algo tão grande assim? Isso era 10% do Império Romano, que dominou o mundo inteiro. Mas sabe o que aconteceu com o Império Persa? Caiu, deixou de existir. Sabe o que aconteceu com o Império Romano? Foi completamente destruído. Nós vamos ano que vem entrar dentro do Coliseu, o lugar que mais matou cristãos na história da humanidade e mais perseguiu a igreja. Sabe o que é o Coliseu hoje? Escombros. O Império Romano caiu. Reis vieram e reis foram, mas me diz, qual é o único projeto? Me diz, eu vou deixar você me falar, qual que é o único projeto que continua invencível há mais de milhares e milhares de anos, que continua crescendo e avançando? Qual é o nome desse projeto? E tem crente que não entende a igreja,
Tem crente que não valoriza a igreja. Tem crente que acha que igreja é CNPJ. CNPJ tem 20, 30 anos de idade, a igreja tem milhares de anos. O nome Primeira Igreja Batista tem 113 anos, mas a igreja é milenar. Leve a sério, porque a igreja é a pupila dos olhos de Jesus, é a noiva dele. É por ela que ele deu a sua vida, pela igreja, e no final dos tempos é a igreja que ele vai buscar, e eu e você vamos com ele porque fazemos parte da igreja. Então não relativize aquilo que para Deus é sagrado. Não relativize aquilo que para Deus é importante. Se você diz: pastor, eu amo você, mas eu não gosto da tua esposa, eu vou dizer: eu sinto muito, mas não tem como a gente ser amigo. Eu sinto muito, mas não tem como a gente conviver. Agora, você acha que Jesus vai entender o fato de você dizer: eu te amo, mas não ama a sua noiva? São os crentes de hoje. Os crentes de hoje não levam a sério o dízimo e a oferta. Eles criaram para si o Deus Mamon, e em nome desse Deus, eles justificam todas as suas ações. Eles justificam o seu egoísmo, o seu individualismo, justificam a sua falta de fé, a sua falta de confiança, a sua falta de dependência em Deus. Os crentes de hoje não levam a sério os mandamentos do Senhor. Eles estão mentindo, eles estão fofocando, eles têm inveja no coração. Os crentes de hoje, mais do que nunca, eles precisam renovar a sua aliança espiritual com Deus, e eles precisam ser renovados numa vida de total consagração. Se você é meia boca, você não é crente, porque não tem crente medíocre. Se você é mediano em tudo que você faz, você não é crente, porque o Espírito Santo não habita dentro de você. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nós nos tornamos excelentes em tudo que nós fazemos, porque agora é Deus fazendo através de nós. Há uma oportunidade hoje de renovarmos a nossa consagração a Deus, porque não tem como entrar no próximo ciclo para abençoar uma nação com crentes medianos. Não tem como entrar no próximo ciclo para abençoar outras nações nessa terra, assim como Deus tem nos levantado com pessoas que não se entregam a uma vida de santidade, integridade e consagração ao Senhor. Querido, quem já trocou Deus pelo dinheiro, o céu pelos prazeres carnais, é óbvio que vai trocar uma igreja bíblica por uma que relativiza o pecado. Pastor, eu vou sair da PIB porque vocês levam muito a sério esse negócio de pecado aqui. Eu vou sair da PIB porque vocês pressionam muito a gente para servir. Todo crente tem que servir, eu nunca vi isso. Estou dizendo aqui coisas que eu já ouvi nesses 7 anos. Quem já trocou Deus pelo dinheiro, quem já trocou o céu pelos prazeres carnais, não suporta ficar numa igreja bíblica. É óbvio que vai trocar por uma que relativiza o pecado. A circuncisão hoje, Colossenses 2:11, ela é espiritual. Porque Deus está dizendo para você nessa manhã: eu não posso te dar vitórias públicas sem primeiro tratar nossa relação. Eu não posso te expor como meu filho, se primeiro você não passou pelo processo da adoção. Você não pode carregar o meu nome na sociedade, se você de fato não carrega o meu Espírito Santo dentro de você, porque se você fizer isso, você dará mau testemunho, você será pedra de tropeço na vida dos seus irmãos, e a Bíblia diz: ai daqueles que forem pedras de tropeço na vida dos pequeninos. É melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e se lance ao mar, porque menor é o peso da condenação. Antes de avançar para uma nova estação, Deus trata alianças quebradas. Será que hoje aqui existe alguma aliança quebrada que Deus precisa tratar? Será que hoje aqui existe alguém com alianças quebradas que Deus precisa restaurar? Não se entra no novo tempo com o elo estremecido e o vínculo quebrado. Toda transição exige circuncisão. Deus corta para poder frutificar. Toda transição exige circuncisão. É tempo de viver de forma que o mundo olhe para você e diga: é filho de Deus. É tempo de viver de tal maneira que você não precise dizer que você é crente. É tempo de viver de tal maneira que as pessoas olhem para você e elas sintam a presença de Deus na sua vida. Se você precisa dizer eu sou crente, já tem algo de errado com a tua fé. Se você precisa mostrar algo que não foi percebido, já existe algo de errado com a tua fé.
Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus entra num lugar, o ambiente muda, a atmosfera muda, porque o próprio Deus adentrou aquele lugar através de você. Amém, igreja? A quarta coisa que eu observo aqui nesse texto é que para avançar para um novo ciclo é necessário recordar a identidade que nos define. Deus vai pedir que os israelitas celebrem a Páscoa, Josué 5:10, porque quem esquece de onde veio, não sabe para onde vai. Quando Deus pede o povo para celebrar a Páscoa, Deus está dizendo para o povo: não se esqueçam de onde vocês saíram. Vocês estavam escravizados, vocês estavam imersos no pecado. Não se esqueçam de quem tirou vocês de lá. Faraó resistiu, mas Deus lutou e ele venceu. Não se esqueçam de quem sustentou vocês durante esses anos todos no deserto, fazendo o maná cair do céu e a água brotar da pedra, porque um povo que não tem memória não tem gratidão, e um povo que não tem gratidão não tem fé. Um povo que não tem memória perde a sua identidade, e quem não sabe quem é, também não sabe o que deve fazer. É como se Deus estivesse dizendo para PIB-BH: vocês não entram no futuro se esquecendo do que eu fiz no passado. É por isso que hoje nós estamos lançando aqui um livro dos últimos 7 anos, para a gente jamais se esquecer do que a gente viveu nesses 7 anos, e do que Deus fez. Deus fez diariamente um maná cair do céu aqui nesse lugar. Deus fez a água brotar da pedra. Está aqui a nossa contadora, a Danúbia, para testificar que inclusive no mundo financeiro isso aconteceu. É por isso que nós passamos aqui um vídeo de retrospectiva, e eu queria te incentivar a depois assistir na sua casa com mais atenção ainda, porque se a gente não lembra do que Deus fez, a gente se perde no que Ele vai fazer. Quem esquece a redenção perde a gratidão. Antes de enfrentar gigantes, Deus lembra Israel quem Ele é. Quando Davi vai enfrentar Golias, o gigante, a primeira coisa que ele se lembra é do leão que ele venceu. Quem não tem memória não tem ousadia. Quem não tem memória não tem coragem. Deus hoje aqui nesse culto está nos lembrando o que Ele fez, para nos encher de coragem para aquilo que Ele vai fazer. Quem sabe nos próximos 7 anos um livro seu será lançado, um filme seu será produzido, uma música sua será cantada. Quem sabe nos próximos 7 anos você estará numa posição de influência e destaque no governo, fazendo a diferença na sociedade. É para isso que Deus nos colocou aqui, para ser luz do mundo e sal da terra. Mas todo ciclo exige memória espiritual. E eu quero te perguntar: você tem memória espiritual? Você se lembra quando você chegou aqui pela primeira vez? Você se lembra disso? Você lembra o que aconteceu com você nos seus primeiros dias aqui? Você se lembra do que Deus falou ao seu coração? Me diz uma coisa: você se lembra do que Deus fez na sua família? Você se lembra das curas? Você se lembra da restauração? Você consegue se lembrar de quantas bênçãos você recebeu? Tudo que Deus derramou sobre essa igreja, transbordando sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa se lembrar. Você precisa trazer à memória. Quando eu vou atender um casal, às vezes o casal chega para mim e fala assim: essa mulher aqui, esse homem aqui. Eu falo assim: você se lembra de quando você conheceu ele? Como que ele era? Você se lembra de quando você viu ela pela primeira vez? Como que ela era? E aí quando eles começam a contar, parece que a tensão cai. Eles vão desarmando, o sorriso vai tomando conta do rosto, e os bons sentimentos vão voltando. Nós precisamos nos lembrar do que Deus fez nas nossas vidas. O que foi que Deus fez na tua história? De onde foi que Deus tirou você? E para onde Deus está te levando? A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que antes de um novo tempo, Deus não muda apenas a estação, mas também a provisão. Antes de uma virada de ciclo, Deus não muda apenas a estação, Deus muda também a provisão. No dia seguinte ao da Páscoa, naquele mesmo dia eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Produtos daquela terra, grave isso, produtos daquela terra, da terra que mana leite e mel, da terra das tâmaras. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou.
já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. O maná foi suficiente para o deserto, mas o maná não serve para Canaã. O maná é suficiente para o tempo do deserto, mas o maná não é bom para o tempo de Canaã. Antes do povo conquistar a terra prometida, Deus chama o povo para restabelecer 3 marcos espirituais: a circuncisão, a Páscoa e agora a mudança de provisão. Eu comecei falando que Deus trabalha em ciclos, e agora eu quero te mostrar que para cada ciclo que nós estabelecemos, havia também uma forma de provisão. No deserto, a provisão era pela abundância natural. O trabalho do homem era só colher tudo que a terra produzia. No tempo do pós-queda ou do pós-pecado, a provisão agora é pelo suor do rosto. No tempo de José, a provisão foi pela boa administração dos homens de Deus. No tempo do deserto, a provisão foi sobrenatural, o maná e a água que brotava da pedra. No tempo de Canaã, a provisão é pelo fruto da terra. No tempo de Elias, pela intervenção inesperada de Deus. No ministério de Jesus, pela multiplicação. Na igreja primitiva, era pela comunhão entre os irmãos. E na Nova Jerusalém, uma provisão eterna e abundante, jamais vista em toda a história da humanidade. Amém, igreja? É para esse lugar que a gente está caminhando. É para esse lugar que Deus está nos levando. Se você observar, em cada estação, Deus ajusta a forma da provisão, mas nunca deixa faltar. Em 2020, na pandemia, Deus mudou a forma da provisão, mas não deixou faltar na sua casa. Na pandemia, talvez não foi pelo suor do teu rosto, mas foi de maneira milagrosa e pela intervenção de Deus. Deus, em cada estação, ajusta a maneira como Ele proveu os recursos para o seu povo, mas Ele nunca deixa faltar. Deus nunca muda o caráter da sua fidelidade, mas com o tempo sim, Ele muda o formato da sua provisão. Você entende que essa é uma transição também na sua vida e na sua casa, e que nessa transição, Deus vai mudar também a forma da provisão financeira? Diante dessa realidade, eu quero destacar algumas coisas aqui. O que Deus sustentava no céu, agora frutifica na terra. Não será mais como antes, porque antes era deserto, o povo não tinha como plantar. Então Deus mandava pelo céu, não tinha como frutificar. Mas agora não. Agora não é só receber o maná que cai do céu, não é só beber a água que brota da pedra. Agora Deus está chamando o povo para plantar, para regar e para abençoar a colheita desse povo. Sabe o que está acontecendo, querido? Deus nos sustentou até aqui com o maná. Nós fizemos uma reforma no 4º andar que custou mais de R$1 milhão, sem ter 1 centavo no caixa, e ela já foi paga naquele mesmo ano. Deus nos sustentou com maná. Deus nos deu esse telão de LED, Deus nos deu todo esse jogo de iluminação, que só o jogo de iluminação custou quase R$150 mil, sem ter 1 centavo em caixa. Deus nos sustentou com maná, mas Ele está dizendo: no novo ciclo vocês vão plantar, e eu vou abençoar a colheita. O milagre não cessou. Sabe o que está acontecendo? O milagre está amadurecendo, porque a gente precisa do milagre no tempo da imaturidade. Uma pessoa que é imatura financeiramente precisa que Deus faça milagres todos os meses. Mas quando uma pessoa amadurece financeiramente, agora ele prospera, ele transborda, ele multiplica, ele abençoa. Então o milagre não cessou, o milagre está amadurecendo, porque colher da terra também é milagre, porque plantar e colher também é milagre. O maná foi provisão para o processo, mas não para a permanência. O que nos sustentou até aqui foi a provisão de Deus, mas agora Deus está dizendo: eu tenho mais para vocês. Deus não te trouxe aqui para te deixar aqui. Não é porque o maná vai cessar que você vai morrer de fome. Não é isso que está acontecendo. O que te trouxe aqui, Deus está dizendo: serviu até aqui, mas para um novo tempo tem novas estratégias, tem novas formas, há novas mudanças, mas em todas elas eu cuidarei de vocês. Deus encerra o maná, é sinal de que Canaã está chegando. Quando Deus encerra os milagres na vida da gente, é porque está chegando um tempo de maturidade. Quando
para de acontecer milagre financeiro na sua vida, é Deus falando assim: você está crescendo. E agora eu vou começar a abençoar o teu trabalho. E agora eu vou começar a abençoar a tua administração financeira. E agora eu vou começar a multiplicar toda a semente que você semeia. Igreja, entenda, Deus não está nos tirando algo. Ele está nos esvaziando para nos encher com algo novo. Ele está nos tirando, sabe de onde? De um tempo de sobrevivência, para nos levar para um tempo de frutificação. Deserto é tempo de sobrevivência, não queira permanecer no deserto. Os nossos 7 primeiros anos foram anos de deserto, foram anos que nós cavamos na areia, foram anos que não tínhamos sombra para descansar, foram anos que a gente dependia do maná. Mas nós não podemos querer viver no deserto. Se Deus está dizendo, há tempo de frutificação, Canaã é tempo de frutificação, Canaã é tempo de colher a terra que mana leite e mel, Canaã é a terra das tâmaras, Canaã é o tempo precioso que eu tenho para vocês. Quando Deus tira o que nos alimentava, Ele está ativando aquilo que a gente vai multiplicar. O que hoje nós precisamos entender é que chega um momento em que Deus deixa de nos sustentar como crianças imaturas e agora Ele nos chama a produzir como filhos maduros. Esse é o tempo em que Deus deixa de colocar comida na nossa boca e agora Ele vai nos ajudar a colocar comida na boca de alguém. O maná cessa não porque Deus abandonou, mas porque chega o tempo da maturidade. Em outras palavras, o maná acaba não porque Deus parou de cuidar, mas porque agora Ele começou a confiar em você. É porque agora Ele olha para você como um filho maduro. E talvez a PIB-BH está voltando para o seu tempo de maturidade. Talvez a PIB-BH esteja voltando para o tempo agora onde ela vai semear, ela vai plantar, ela vai arar a terra, ela vai preparar a terra, mas Deus vai abençoar a colheita. E em sexto e último lugar, para a gente encerrar e celebrarmos a ceia do Senhor como um grande memorial de vitória, o maná cessou, a promessa permaneceu e tudo se cumpriu em Cristo Jesus. O maná cessou, a promessa permaneceu e tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Então você vai para o Novo Testamento, João 6, agora onde o próprio Cristo diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Tudo que cessa no Antigo Testamento se completa em Jesus Cristo. Tudo que cessa no Antigo Testamento encontra plenitude em Cristo Jesus. Mas entenda isso, antes de virar um ciclo, Deus tratou o seu povo. Antes de virar um ciclo, Deus restaurou a aliança do povo. Antes de virar o ciclo, Deus renovou a identidade do povo. Antes de virar o ciclo, Deus mudou a provisão. Mas em todo o ciclo, Jesus sempre foi o centro. Quando Deus muda o ciclo, Ele limpa o passado. Entenda isso. Quando Deus vira o ciclo, Ele limpa o passado. Você não precisa mais carregar peso de culpa. Você não precisa mais ser acusado pelo inimigo. Quando um ciclo vira, quando a restauração do seu coração, Deus limpa o passado. Deus renova a aliança. Deus reacende a identidade. Deus transforma a provisão. E agora Ele nos aponta para Cristo. O novo ciclo da PIB-BH não gira em uma estratégia puramente humana. Sim, é uma estratégia humana, mas inspirada por Deus. O novo ciclo da PIB-BH não gira numa estratégia, mas gira em torno de uma pessoa: Jesus, o verdadeiro pão da vida. Ele é a fonte de tudo o que virá. Ele é a fonte de tudo que a sua família vai viver. Tudo que nós faremos será para Ele, por meio dEle e nele. Como igreja hoje estamos encerrando um ciclo, não porque Ele falhou, mas porque Ele se cumpriu, mas porque nós vivemos aquilo que Deus tinha para nós neste tempo. É hora de deixar de viver então do que cai do céu e começar a cultivar o que nasce da terra. É hora de evangelizar, discipular e fazer parte da grande colheita que Deus prometeu para os últimos dias. Deixa eu perguntar para você: nesse novo ciclo, você vai continuar pedindo a Deus o maná que cai do céu e a água que brota da pedra? Ou você vai pedir para Deus capacidade de poder plantar e colher as sementes que você plantou?
Nesse novo ciclo você vai permanecer sentado, assistindo, visualizando, ou nesse novo ciclo você vai se tornar membro da igreja? Pastor, eu vou me posicionar. Pastor, eu vou me capacitar, eu vou entrar no PIB College, eu vou me capacitar, porque eu quero ser usado. Pastor, eu vou deixar de ser rebelde, eu vou deixar de ser desobediente. Se a estratégia da igreja é alcançar a cidade pelas células, então eu vou me envolver. Eu não vou mais me rebelar, eu não vou ser mais um crente maduro, eu vou me envolver. Conta comigo, pastor. Eu não posso de noite, mas eu posso montar uma célula de homens 6 horas da manhã. Eu não posso de tarde, mas eu posso plantar uma célula no meu trabalho, na hora do intervalo. Mas pastor, mesmo que seja 15 minutos, mesmo que seja 10 minutos, conta comigo. Se essa é a estratégia que Deus deu para a multiplicação dos discípulos na cidade, eu vou me envolver. Nesse novo ciclo você vai permanecer onde você está? Ou você vai começar a evangelizar e discipular as pessoas? O povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito. Haviam passado anos e anos sobrevivendo no deserto. Mas agora Deus estava abrindo as portas para eles de um tempo de abundância. Deixa eu te lembrar do que Jesus já fez na sua vida. Ele já tirou você da escravidão do pecado. Você já passou pelo tempo da sobrevivência. Não queira permanecer no tempo da sobrevivência. O tempo da sobrevivência já acabou. Agora Deus está abrindo os portões. Ele está abrindo novas portas. Ele está abrindo novas oportunidades para você entrar na terra que mana leite e mel, para que você possa entrar na terra das promessas, na terra da abundância e na terra da frutificação. Agora colhe quem planta. É isso que Deus está falando. Colhe quem semeia, é isso que Deus está falando. E Ele está chamando você, sabe para quê? Para buscar em primeiro lugar o reino dEle e a justiça dEle, com uma promessa: todas as outras coisas que você precisa, eu vou te acrescentar. Ele está chamando você para evangelizar e discipular, porque há uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida. Ele está chamando você para a grande comissão, e a grande missão, porque há uma promessa para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Há uma coroa. Aqui na terra, o máximo que a gente pode te dar é uma medalha, que talvez não tenha valor de joia, mas Deus está preparando uma coroa para os seus. E a pergunta que eu te faço é: bem na entrada de um novo ciclo, você vai querer voltar para trás ou você vai avançar?